Outra língua, outra versão de mim. Identidade, autoestima e neurociência da vida fora do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Cris e bem-vindos ao episódio do Entre Ciclos. Entre Ciclos é um podcast para brasileiros vivendo fora do Brasil e aqui a gente fala sobre recomeço, identidade, produtividade, com autoconhecimento e bastante leveza, que eu adoro isso. Eu trago reflexões reais e ferramentas práticas que conectam, né? Eu sou Cris, eu sou coach e analista comportamental e te ajudo a atravessar as fases da vida com mais clareza e mais propósito. Então, se você vive ou já viveu uma transição geográfica, emocional, profissional, esse espaço é seu. Hoje a gente vai falar de algo muito real, que é como que outra língua pode mudar a nossa personalidade e abalar a nossa autoestima sem a gente querer, por querer, não, sem querer mesmo, né? O impacto de falar outra língua, né? Quando a gente muda de idioma, não é só a comunicação que muda, o cérebro inteiro funciona de forma diferente, né? Na nossa língua materna, a gente usa os circuitos automáticos, vocabulário carregado de emoção, memória afetiva, fluência que não exige esforço. E na segunda língua, os caminhos, eles não estão consolidados, os caminhos neurais, né? O cérebro, ele aciona partes de maior controle, como o córtex pré-frontal, dorsolateral. Isso aqui eu anotei, tá, gente? Isso aqui eu fiz uma pesquisa para falar sobre isso, porque eu acho que todo mundo que muda de país e vive em outra língua já percebeu como que a gente é diferente em outra língua, né? Então, são os lugares do cérebro ali que funcionam de forma diferente, e esse córtex pré-frontal dorsolateral é responsável pelo foco e pelo planejamento. Por isso que falar em outro idioma exige mais energia, é como pedalar numa subida, você não ficou fraco, mas você precisa de mais força para chegar no mesmo lugar. Por que que a gente fica tão cansado? Esse esforço gera carga cognitiva, né, esse de subir ali na bicicleta, teoricamente falando, né. Enquanto você fala, você está processando gramática, pronúncia e a reação do outro. E você ainda está lidando com a ansiedade. E se eu errar? E se não me entenderem, né? E esse estado ativa o sistema límbico responsável pelas emoções e ele mantém o corpo em alerta. E aí o resultado é simples. No fim do dia você está cansado, exausto, mesmo que você só tenha ido no mercado ou feito reuniões bem curtas. É o cérebro gastando energia extra para cada pequena interação que você faz. Até aqui tudo seria apenas a partir do aprendizado, mas o problema é como a gente interpreta tudo. O cérebro ele está aprendendo. Mas o coração nosso, né, traduz tudo como demoro para responder, então sou burro, não entendi a piada, então não sou interessante, falei errado, então nunca vou me adaptar. E esses pensamentos funcionam como decretos dentro da gente. E a neurociência mostra que aquilo que a gente repete, a gente fortalece. Então, cada frase negativa você fica repetindo para si mesmo, fortalece conexões neurais ligadas à autocrítica. Então, quanto mais tempo você repete que você não é bom o suficiente, mais o seu cérebro acredita. As pesquisas mostram que os bilíngues se sentem diferente em cada língua. Eu acho que você já deve ter sentido isso, né? No português mais expansivo, no alemão mais objetivo, no inglês mais confiante. Isso acontece porque cada idioma ativa não só as palavras, mas também os valores culturais e as memórias diferentes de cada uma, né. Não há perda de identidade, é expansão. Não é uma versão menor de você, é uma versão maior. É como uma pedra preciosa que, ao mudar de luz, ela mostra uma nova face. Então, essa somos nós falando outras línguas, né. Na nossa língua materna, eu moro na Alemanha, de repente você mora em algum outro lugar, mas então eu trabalho em inglês, então eu sou uma pessoa em inglês, eu sou uma outra pessoa falando alemão. É normal, né, é a nossa luz da nossa pedra preciosa, mostrando, não é uma versão diminuída sua, é uma versão expandida sua. O ambiente externo, ele também pesa. Quando a gente não consegue expressar tudo, o retorno social normalmente é o silêncio, a gente se sente mal entendido e às vezes até desvalorizado. E o cérebro interpreta isso como uma ameaça social, ativando a amígdala. E a consequência disso é estresse, insegurança e retração. Com o tempo, até as pessoas que eram super seguras de si, elas passam a duvidar de si mesmas.
Mas é fundamental entender que isso não é incapacidade, gente. Isso é um processo natural de adaptação. Esse sentimento de a gente se sentir pequeno, da gente se sentir desvalorizado, é um processo natural de adaptação. E esse podcast, ele vem para te dizer isso. Porque é muito importante, às vezes, a gente trazer isso para nossa consciência, para a gente entender por que que a gente está passando por esse processo, aceitar que é um processo e tirar o peso e a culpa desse processo, porque todo mundo se sente assim. Mas é só uma fase de adaptação, o seu corpo está se expandindo, ele está aprendendo não só uma língua nova, mas uma cultura nova, jeito de entender as pessoas, os gestos, as mímicas, né. Você está se expandindo, mas antes da gente se sentir expandido, a gente se sente um pouco acuado. É normal, não se sinta mal por isso. Agora, a boa notícia é que cada vez que você fala no novo idioma, você cria conexões neurais, novas conexões neurais dentro do seu cerebrinho, né. É como abrir uma trilha em uma floresta fechada. No começo é cheio de galho, você tem que tirar os obstáculos, mas quanto mais você caminha, mais fácil fica. E isso se chama neuroplasticidade. Eu estou trazendo aqui toda a minha pesquisa, gente. Por favor, dê um like e compartilhe esse episódio. Eu pesquisei muito para poder vir falar com vocês e mesmo que a gente não entenda esses nomes, essas partes do cérebros, é bom a gente saber que existe uma parte do cérebro, que existe uma coisa ali acontecendo, pra gente tirar da gente esse peso, que eu já senti muito esse peso, né, hoje em dia menos, graças a Deus, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, mas o meu trabalho aqui nesse podcast é acelerar o teu caminho, porque você não precisa passar por tudo que eu passei aqui na Alemanha, entendeu? Então, quando eu falo esses nomes, né, eu não sou neurocientista, né, não sou. Eu sou uma coach, que fiz um curso de coach, que fiz um curso de análise comportamental, que sei fazer uma análise comportamental, mas eu não sou terapeuta, não tem nada a ver com isso e eu não sou neurociência. Estou trazendo aqui uma pesquisa que eu fiz para falar essas palavrinhas difíceis para você entender que não é coisa da tua cabeça, que não é você que tem uma autoestima baixa, porque você está se sentindo mais acuado, porque você está se sentindo tímido, né. É para você entender que isso é um processo normal, que está acontecendo dentro do seu cérebro e que vai passar. E quanto mais você insistir em falar a nova língua, mais caminhos e conexões neurais vão acontecer, e essa neuroplasticidade, entendeu? Insista, você não está regredindo, você está treinando com o cérebro para o cérebro operar em outro nível. O que parece fraqueza hoje, amanhã é a prova de resiliência de vencer o Big Brother, entendeu? A memória nossa, ela é moldada pela emoção, por isso que os momentos embaraçosos na nova língua, eles grudam na mente, mas a gente pode ressignificar isso, né. Um erro vira um motivo de riso, pode ser lembrado como história de coragem, não de vergonha, né. E aqui que entra o coach, né, que ajuda você a recontar a sua própria narrativa, transformar essas feridas em aprendizados. Tudo é como você enxerga e você pode ressignificar tudo que você viveu até hoje aqui, ouvindo esse podcast e depois fazendo um processo de coach, com o coach que você quiser. Se você me escolher, vou ficar muito feliz, mas não precisa ser eu. Escolhe alguém, né, que você goste, mas entenda que é um processo e é um processo normal. E pergunte-se: essa lembrança me envergonha ou me fortalece? Como que eu posso recontar essa história de uma forma que me empodere? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu passei por muitas coisas aqui na Alemanha que eu me senti diminuída, que eu me senti que eu não era capaz. Passei 7 anos sem procurar um emprego aqui, porque eu achava que eu não tinha um espaço na sociedade, né. E tudo, 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 tudo mesmo, é como a gente se conta, que histórias a gente está se contando dentro de si, nosso pensamento, como é que é. E o jeito que a gente conta as histórias, eles podem mudar. Então, eu passei por esse processo, mas eu venci no final desse processo. Esse processo foi importante, que eu me senti que não tinha o espaço para mim, mas foi importante, porque até o momento que eu senti que sim, podia ter um espaço para mim, depois que eu senti que tinha um espaço para mim, a vida mudou, as coisas mudaram, entendeu? Mas eu vivi aqueles processos e eu vivi um aprendizado ali naquele momento. E hoje eu conto as histórias dos meus erros, eu erro até hoje, né, falando alemão. Dependendo do que eu tô falando, se é uma palavra, às vezes tem palavra até hoje que é difícil de pronunciar,
E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, eu já não me esquento mais com não sei pronunciar ou que eu preciso repetir a palavra até a pessoa entender. Hoje essa semana eu estava conversando com um vizinho, que eu quase nunca converso com ele, mas ele tá com um samoyeda, um cachorro igual ao meu, a gente saiu e, cara, ele não entendia o que eu falava. Sabe? Ele toda hora ele pedia pra eu repetir. E aí se fosse lá atrás, eu ia falar: "Porra, meu alemão tá ruim a beça, né, ele não tá entendendo nada". Hoje eu penso assim: "Cara, esse se" ele é um senhor, tá? "Esse senhor sabe-se lá qual é o problema dele, ele não tá entendendo o que eu tô falando". É até bom que eu treino a minha pronúncia. Se eu preciso repetir a palavra para ele entender, eu preciso falar mais deutlich. Eu preciso falar mais claramente. Para mim é um treino, então eu não fiquei grilada é uma palavra super cringe, né, mas eu não fiquei chateada, não fiquei, né, ai, fiquei com aquele negócio: "Ai, ele não entende o que eu tô falando". Cara, às vezes ele não sei lá, eu tenho um sotaque e ele, às vezes, precisa que o ouvido se acostume também com o sotaque do outro pra poder entender o que eu tá falando. O jeito que eu conto a história, eu contei uma história pra ele do meu cachorro, ele falou: "Eu acho que eu não entendi". Eu falei: será que eu tô contando essa história de um jeito brasileiro de ser?", sabe. Contei a história de novo, ele entendeu a história, entendeu. Às vezes, o jeito brasileiro de contar a história que a gente floreia, a gente conta todos os pedaços da história, e a minha namorada alemã, ela fica assim: "Tá, mas tá, e aí, o que que aconteceu?". Ela quer objetividade nas histórias que eu conto, né. E eu falo: "Querida, tu precisa assistir o coisa do Porchat, porque as pessoas vão contando a história, assim, detalhe por detalhe, e é isso que faz a história ficar engraçada". Mas o alemão detesta esse jeito de contar a história, ele quer o objetivo, ele quer tipo, tá, quando eu fui contar pra ela a história da Ivete Sangalo, agora eu tô mudando aqui completamente o negócio do podcast, mas, eu fui contar a história da Ivete Sangalo. Se você não viu a história da Ivete Sangalo do Meu Rabo lá no Porchat, você dê um Google e procure Ivete Sangalo Meu Rabo. A história é muito engraçada. E eu fui tentando traduzir a história para a minha namorada. Cara, chegou no meio, ela assim: tá, mas qual é o objetivo da história?". Eu falei: "Cara, se eu te contar o objetivo da história, não tem graça. Tem graça todas as etapas da história. Tem graça desde a hora que ela coloca a peruca de rabo, desde a hora que o rabo cai, que ela fala com segurança dela". Se eu falar pra você: "Pô, a Ivete Sangalo colocou um rabo de cavalo, caiu, as pessoas pisotearam no rabo dela e o seguran e ela ficou gritando meu rabo para segurança". Gente, não tem graça nenhuma. E eu gosto de contar desse jeito. Então, até isso, voltando, né, no assunto principal, às vezes eu tenho a tendência de contar as histórias de um jeito brasileiro de ser, contando detalhes por detalhes e isso aqui, aquela fase, aquela etapa, que construindo aquela história. Mas o alemão não quer essa construção de história, ele quer o pá, 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 pá. Então hoje, quando o vizinho senhorzinho, ele é um senhorzinho, ele já deve ter lá seus 70 anos, entendeu? Ele não entende a minha história, pra mim não é: "Ai, meu alemão é ruim. Ai, não sei o quê". Eu falo: "Não, é uma forma de eu aprender também, deixa eu reformular a minha frase, deixa eu contar essa história de uma forma que um alemão entenda", entendeu? Então a gente pode começar a ressignificar as situações que a gente passa. Então agora a gente vem aqui para um exercício. Eu quero que você reescreva as frases que você está acostumado a falar, porque é aquela coisa da que eu falei, aquela metáfora da floresta, que a gente vai abrindo espaço, né, dentro do cérebro, criando ali as conexões neurais, para a gente poder depois passar com mais facilidade. Só que a gente acaba abrindo espaço para frases como: "Meu alemão é péssimo", entendeu? "Eu não sei falar", "Eu não me dou bem aqui", "Aqui não é bom", "Os alemães são grossos", e aí o caminho neural desse tipo de coisa fica fácil. Então toda vez você volta e passa por ali como um esqui descendo na neve rapidamente num caminho ali, entendeu? E a gente precisa mudar isso, né. Então troque o meu alemão é péssimo para cada palavra nova é uma vitória. Então, quando vier um vizinho que não entende o que você está falando, que você precisa reformular, é uma chance nova de aprender. "Ah, não é meu alemão é ruim". Tem uma chance nova aqui de reformular e me fazer entender, entendível, não sei se é essa palavra, não existe essa palavra. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você pode ressignificar as coisas. Ah, no trabalho, ah, não entendeu o que eu estou falando, tudo bem. Então você reformula, fala de novo, aprende uma palavra nova, enfim, tudo isso são
chances, são momentos de expansão, não é um momento de se sentir pequeno: "Ai, não entendeu o que eu falei". Não, espera aí que eu tenho uma chance de aprender aqui e fazer da de uma forma melhor, que as pessoas me entendam melhor. E celebre suas micro vitórias, né, não espere que a fluência para se sentir digno, né, valoriza cada passo da sua vida, as pessoas não estão vendo tudo que você está passando e cada passo que você está dando de sucesso. Às vezes a gente tem um sucessinho aqui, a gente tem um sucessinho ali, cara, celebra, fala: "Cara, hoje foi bom". Não tem um público imenso, então você precisa fazer isso por você, entendeu? E ancore a sua identidade, tudo que você sabia no Brasil continua em você, o idioma não apaga as suas competências, entendeu? E visualize o futuro. Imagine você confiante no novo idioma e traz isso para hoje, sente isso hoje, imagina isso hoje, porque isso também muda a nossa química do cérebro. Eu quero te propor um exercício. Feche os olhos, respira fundo e visualiza você daqui 2 anos falando com fluência, confiante, sorrindo enquanto conversa. Veja a segurança nos seus gestos, no brilho dos seus olhos. E agora traz essa imagem para o presente e fala para você mesmo: "Eu já estou no caminho dessa versão. Cada passo conta. Eu não sou menos, eu sou mais". No final das contas, gente, falar outra língua não te diminui, te expande. Você não é uma pessoa diferente do que você era antes, você é uma pessoa maior, expandida. E sim, morar fora pode abalar a nossa autoestima, mas também pode ser a maior escola de autoconhecimento da sua vida, se você começar a ressignificar as coisas. E se esse episódio falou com você, compartilha com aquele outro imigrante que você sabe que está passando por uma dificuldade dessa interna de: "Ai, eu erro, as pessoas não me entendem", enfim. Para ele entender que tudo isso é processo, que a gente pode ressignificar e entender que cada vez que alguém não entende o que a gente está falando, é uma oportunidade da gente aprender a ser compreendido. Se não entendeu desse jeito, deixa eu achar um outro jeito, né. Tudo é aprendizado e tudo é expansão. E tá tudo certo. Você é estrangeiro, você vai passar por isso, e tá tudo certo passar por isso. E se você sente que precisa de apoio para resgatar a sua confiança nesse processo, me chama, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de te ajudar a passar por esse processo, que às vezes passando com alguém do nosso lado é melhor do que passar sozinho. Eu te desejo um excelente dia, até o próximo episódio e lembre-se, você não perdeu quem você é, você está multiplicando quem você pode ser.